todos e bem-vindos a mais um episódio do canal do Imigrante USA. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada de imigração licenciada no estado da Flórida, mas como imigração é uma lei federal, nós atuamos em todos os Estados Unidos. E para quem assistiu o nosso último episódio, hoje nós vamos continuar falando sobre o EB3. E para quem está começando a assistir nosso canal agora, se inscreva, volte um episódio atrás para que você esteja na mesma página e entenda essa oportunidade de visto de emprego nos Estados Unidos. Então, recapitulando um pouquinho o que a gente falou da última vez, começamos a conversar sobre o EB3, que é um visto, tá? Que tem a base um empregador, um emprego e que sim dá o caminho para ter a residência permanente aqui nos Estados Unidos. E uma das coisas mais importantes que você precisa ter quando você fala sobre o visto EB3, o visto de trabalho, é um empregador. Então, ele não é um visto que se sustenta por você mesmo, você não pode fazer a aplicação dele por conta própria, você precisa sim de um empregador aqui nos Estados Unidos. A segunda coisa que é bom ressaltar já no início desse vídeo é que várias posições, tá, se encaixam debaixo do EB3, porque o EB3 não é somente para pessoas que têm bacharelado, que têm mestrado em uma certa profissão, mas também serve para pessoas que têm um estudo técnico em alguma área, ou até mesmo pessoas que iniciaram em uma coisa e hoje têm certificados em outras. Um dos exemplos que a gente deu no último episódio foi de babá. Sim, babá se encaixa debaixo do EB3, até mesmo como um dos exemplos, né, que eu já tive, era uma pessoa que no Brasil tinha se formado em Direito, mas que hoje estava estudando e queria ser, né, babá. Enfim, é possível? Sim, é possível, porque o EB3 é bem flexível, portanto que entre embaixo de uma das categorias debaixo da lei do EB3 com a imigração. Então, também conversamos sobre o primeiro passo, que é o Departamento de Trabalho, antes de chegar na imigração, e a gente não terminou falando sobre todos os pontos que tem a ver com o Departamento de Trabalho. Da última vez nós falamos sobre o imposto de renda do empregador, que é onde a gente começa na nossa análise, para ter certeza que o empregador sim se qualifica para continuar o processo de EB3. Doutora, por que isso é importante? Porque o primeiro passo do EB3 com o Departamento de Trabalho vai ser o PWD, Prevailing Wage Determination, que é determinação do salário mínimo que deve ser pago para essa posição. Então, se a companhia, se a empresa não faz o suficiente para poder cobrir esse salário mínimo, ela não vai poder continuar nesse processo. Então, o primeiro passo, a gente faz essa análise, né, do empregador. A segunda coisa que a gente já tinha falado antes é que a pessoa, se está dentro dos Estados Unidos, ela precisa estar em status legais e precisa manter esse status até o princípio do caso de imigração, e eu vou explicar exatamente quando essa mudança pode acontecer. E uma vez que a gente determina, tá, que o empregador pode prosseguir, a gente determina que a pessoa que ele está pensando em empregar tem status legais e vai poder manter esse status durante o processo, nós vamos para o segundo passo, que é entrar com o PWD. Atualmente, no estado da Flórida, o PWD, que é o primeiro passo, está demorando mais ou menos 7 meses. Então, sim, o EB3 não é um processo rápido, especialmente porque ele não só depende da imigração, mas também depende do Departamento de Trabalho aqui nos Estados Unidos. Então, atualmente, tem demorado muito para a gente receber essa determinação do salário mínimo, mas tem várias coisas que nós já podemos indo adiantando no processo para que a gente não perca muito tempo, porque senão você vai 7 meses sem nada acontecer, e nós sabemos que geralmente uma das coisas que realmente pesa para tanto o empregador como o empregado que está esperando essa aprovação é a ansiedade. Então, para diminuir essa ansiedade, tem várias outras coisas que nós podemos ir fazendo para já adiantar o processo, mesmo sem ter essa determinação. Uma delas é, quando é uma posição que a gente faz muito, a gente já sabe mais ou menos qual vai ser o salário mínimo que vai ser pago com essa posição,
o empregador já pode iniciar a segunda parte do processo, que vai ser colocar os anúncios no jornal. Ah, mas no jornal, não é qualquer jornal, tá? É num lugar específico, que é determinado também por esse processo que é feito, e esse anúncio é importante. Por quê? Esse anúncio vai determinar todos os detalhezinhos que a população vai ver dessa posição, e também o empregador tem que ter a consciência que nessa primeira parte do processo, se você tiver pessoas que apliquem para essa posição, você tem que ter uma lista muito específica sobre o que você quer, né, desse funcionário. Por quê? Se você já sabe que a pessoa que você vai querer contratar é esse estrangeiro por conta do currículo dele, essas pessoas, e durante o seu processo de seleção, você vai ter que manter um recorde bem claro sobre o porquê que aquelas pessoas, aqueles candidatos, não se encaixam na posição que você está oferecendo. Porque, mais uma vez, o foco de qualquer visto de trabalho é provar, tanto para o Departamento de Trabalho quanto para a imigração, que a razão que você está passando por todo esse processo é que você ainda não conseguiu encontrar um cidadão americano ou um residente permanente que possa se encaixar nessa posição de acordo com a sua necessidade. Então, se você tiver uma posição que tenha mais pessoas que apliquem para a posição, você vai ter que passar pelo processo de seleção, você vai ter que fazer as entrevistas com essas pessoas e você vai ter que documentar o porquê que essas pessoas não se encaixam, caso precise, no futuro, comprovar para o Departamento de Trabalho que essas pessoas sim foram analisadas e que você tem uma razão legítima para não contratá-las. Então, até mesmo essa porção, essa parte do processo é extremamente importante. Esses anúncios têm que ficar ativos no mínimo 30 dias, tá? Depois desses 30 dias, você geralmente tem o que a gente chama de cool down period, que é um período para você esperar, deixar ver se alguma coisa ainda entra, que são mais 30 dias, e depois disso, uma vez que a gente já tem a determinação do salário mínimo e a gente já tem os anúncios e os 30 dias, mais os 30 dias, aí a gente vai para a última fase com o Departamento de Trabalho. E essa, pode crer, é a parte mais importante, tá? Para as pessoas que acham que imigração é somente preenchimento de formulários e que é só isso, eu posso te falar e te dar a certeza que o PERM é um formulário que, assim, se você perder uma vírgula, um ponto ou um pedacinho da explicação, todo o seu processo vai de água abaixo e você tem que recomeçar ele do nada. Então, esse talvez seja o formulário mais importante de qualquer processo de imigração, porque ainda não é com a imigração, é com o Departamento de Trabalho e você não vai ter uma oportunidade para sentar na frente de um oficial e explicou que você simplesmente escreveu a letra errada ou você colocou o número errado. Não tem isso, tá? É tudo eletronicamente submetido para o Departamento de Trabalho. E se tá certo, se tá errado, e você tem que começar do zero. Uma vez que o PERM é preparado, uma vez que ele é todo finalizado e submetido para o Departamento de Trabalho, o que acontece depois? Esperamos, tá? É mais uma fila de espera e o PERM pode levar até 7 meses. Mais uma vez, não é um processo rápido, tá? Mas, com todas as evidências e com tudo feito da maneira correta, não posso te falar que é 100% garantido, mas é mais garantido do que outros tipos de processo, tá? Feito corretamente. Tá, doutora, mas pode sair alguma coisa errada? Gente, sempre pode sair alguma coisa errada. Entende? Sempre, sempre, sempre. Número 1, que eu sempre falo, entre em contato com um profissional. Por quê? Porque é a sua vida ali, ó, na linha, é a sua vida, da sua família. Então, não deixe isso para simplesmente o acaso ou então uma bola de cristal. Contrate um profissional que realmente saiba o que ele está fazendo e que vai dar atenção para o seu caso que é necessário para que essa parte seja feita da melhor forma para diminuir a margem de erros, tá? Então, isso é número 1. Por quê? Porque se você não fizer assim, com certeza você tem mais chances de dar errado do que dar certo.
Durante o processo com o Departamento de Trabalho, você sim tem a possibilidade, a probabilidade, talvez, dependendo de como o processo foi feito, que haja uma auditoria. Ai, doutora, mas se tiver uma auditoria, vai dar tudo errado? Não, não vai dar tudo errado. É simplesmente ele checando para ter certeza que houve processo de seleção, que as pessoas que aplicaram para o trabalho você entrevistou e que você tem razões legítimas para não ter contratado aquelas pessoas e a posição que você está oferecendo em certas situações é uma posição real e é uma necessidade real do ambiente de trabalho. Então, não tem nada errado. E uma vez que o PERM é aprovado, aí sim a gente chega na parte da imigração, que, como eu disse mais uma vez, a gente não vai acabar nesse episódio. Vamos ter que gravar mais um, porque pra quem me escuta aqui, eu sou bem didática, eu gosto de dar bastante detalhe. Eu já fui professora de primeira e segunda série, então eu amo explicar tudo bem explicado, na maior da minha habilidade de poder explicar certas coisas, porque a imigração também é um pouco complicada às vezes. Então, mais uma vez, se vocês gostaram, se vocês têm pessoas interessadas, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e se você tem interesse, entre em contato com o nosso escritório. O número é +1 954 773 8175 ou por e-mail no info@salvadorlawpa.com e também em todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no @salvador.law. Até a próxima!